está consumado. Mas infelizmente hoje, no século XXI, existem muitos evangélicos por aí que estão vivendo como se o Senhor Jesus não estivesse consumado nada. Por quê? Hoje os evangélicos entram dentro de templos construídos por mãos humanas. Eles entregam dízimos ainda. Eles ainda guardam o sábado. Eles ainda entram em templos para dizer que aquele templo é a casa de Deus. Então, tudo isso é errado. Ou seja, eles estão agindo como se o Senhor Jesus não tivesse consumado nada e estivesse tudo igual como era antes. Ou seja, eles estão desfazendo o escândalo da cruz, anulando a graça, não fazendo menção alguma da nova aliança. Enfim, estão errando mesmo. Porque alguém está induzindo eles a esse erro, sem dúvida alguma. E essas pessoas são conhecidas hoje como pastores, bispos e apóstolos. Isso é um grande erro. Isso é laborar em grande erro. Então, é preciso acabar com esse erro. Como? Lendo o que está escrito. Vamos ler aqui no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Porque a palavra consumado significa terminar e concluir. Então, o Senhor Jesus veio terminar e concluir tudo o que ele deveria cumprir. Isso é um fato histórico, está escrito. Não tem como negar isso. Não tem como rasgar esse texto, as escrituras, como se ele não existisse. Isso é um erro. Porque você não pode ultrapassar o que está escrito em tempo algum. Você não pode negar isso. É uma responsabilidade e ignorância muito grande alguém viver de forma que o Senhor Jesus não tivesse feito nada, digamos assim. Ou de que aquilo que o Senhor Jesus falou fosse inútil e não tivesse importância alguma. Então, é preciso parar de pensar nisso. Porque às vezes você está errando e nem percebe. Mas hoje você vai perceber. Como que você vai perceber? Pelo que está escrito. Vamos ler aqui no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Está escrito assim, ó. Aí. Coloquei no texto também. Evangelho segundo João. Deixa eu voltar aqui algumas páginas. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Vamos ler aqui. Você pode ler aí também. Evangelho segundo João. Vou até marcar aqui com o dedo aqui, ó. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Olha aqui, ó. Tá bem aqui, bem claro, ó. O texto tá aí. Olha aí, eu tô aqui com o dedo apontando. Vamos ler aqui agora, ó. Está escrito assim. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então é bem claro, está consumado. Essa palavra define tudo para você e para mim. Para que hoje possamos ter essa certeza e essa convicção de que Jesus consumou tudo. Não passou nada. Ele consumou tudo. Ou seja, ele terminou tudo, ele concluiu tudo. Para que hoje você e eu possamos viver o que ele consumou e terminou e concluiu. Não precisamos praticar mais nada do que ele terminou e concluiu. Isso é importante demais. Então, é preciso se conscientizar disso, porque ninguém pode errar contra aquilo que o Senhor Jesus consumou. Não, você não pode agir com essa irresponsabilidade, com essa teimosia, com essa incredulidade, ao ponto de pensar que pode superar
de alguma forma, o que o Senhor Jesus consumou na cruz. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. É errado mesmo. E se é errado, você e eu não podemos praticar isso em tempo algum. A menos, é claro, que alguém queira ser alguém que está desfazendo o escândalo da cruz deliberadamente, de propósito mesmo. Porque foi induzido a esse erro. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque ninguém pode errar contra o que está escrito. O que está escrito, está escrito. E o que está escrito está consumado, ele disse aqui. Se ele disse, é verdade. Esse está consumado tem que estar na sua vida e na minha vida. Em nossa consciência, que foi purificada de obras mortas por causa disso. Sem dúvida alguma. Então, agora eu vou ler aqui um outro texto, que também está aqui nas Escrituras, no livro de Colossenses, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos ler aqui. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Então já escrito assim, ó. Vou ler aqui, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, tudo foi encravado na cruz pelo Senhor Jesus, quando ele diz está consumado. Essa é a verdade simples. E se essa é uma verdade simples, ninguém pode se complicar fazendo algo contrário a essa verdade. Então, é preciso parar de pensar nisso, porque até hoje você foi induzido a esse erro, de estar praticando tudo aquilo que o Senhor Jesus consumou na cruz. Você está desencravando aquilo que ele encravou na cruz. É uma irresponsabilidade, um erro perigoso demais para qualquer pessoa fazer deliberadamente, de propósito mesmo. E aceitar esse tipo de coisa é desfazer o escândalo da cruz, é anular a graça. Então, não cometa esse erro, do qual não existem desculpas para isso. Nada pode justificar o erro de desencravar aquilo que o Senhor Jesus encravou na cruz, ou aquilo que o Senhor Jesus consumou na cruz. Então, pare para pensar nisso agora. Não seja inimigo de Cristo por causa disso. Pelo contrário, se purifique desse erro. Retorne à sensatez e se purifique desse erro, porque ainda há tempo de você se arrepender desses erros que alguém te induziu a fazer esse erro, a praticar esse erro. Então, agora é a hora de se colocar dentro daquilo que o Senhor Jesus consumou, que é a graça, a verdade, o Evangelho, a nova aliança. Enfim, tudo isso é bom para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então isso é simples demais. É só você ler que você vai entender isso. Esse entendimento é simples e te livra das complicações do erro de tentar viver ainda como se o Senhor Jesus não tivesse consumado nada. Mas ele consumou tudo. Ele terminou e concluiu tudo para sempre. Isso é definitivo. Não tem como voltar. Então, agora é hora de andarmos de acordo com aquilo que o Senhor Jesus consumou. Essa é a verdade. Você tem que ter essa prudência de fazer isso para o seu próprio bem. Então,
Essa é a mensagem de hoje, para abrir os olhos das pessoas, para situar elas na verdade, para fazerem elas caírem em si e caírem na real. E a real é essa, pessoal. É simples demais. Então eu espero que essa mensagem possa edificar as pessoas para que agora elas vivam de acordo com aquilo que o Senhor Jesus consumou na cruz. Isso tem que ser feito por você e por mim até o fim de nossas vidas. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.